CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E aqui no estúdio com a gente agora para uma entrevista, o deputado Dagoberto Nogueira Filho, que é advogado, administrador de empresas, é deputado federal desde 2015 pelo estado de Mato Grosso do Sul e também presidente estadual do PDT. Bom dia, deputado. Bom dia, Dani. É um prazer muito grande estar conversando com você mais uma vez, né? E com a Lorane, que também vai participar dessa entrevista. E todos os ouvintes da CBN, logicamente. E todos os ouvintes. Deputado, a gente veio aí com informações de Brasília sobre a reforma administrativa. Existe também uma expectativa em relação à reforma tributária. Então, eu queria que o senhor começasse falando disso. Tá. Primeiro, a reforma tributária é uma reforma que estava surgindo do Congresso Nacional. Ela foi assinada pelo Baleia Rossi, que é um deputado do PMDB, e estava tramitando na Câmara, e o intuito da Câmara dos Deputados é que a gente pudesse facilitar os impostos. E a gente, gradativamente também, além de facilitar, a gente ir diminuindo, porque nós entendemos que o Brasil é um país que tem a maior carga, é um dos países que tem a maior carga tributária do mundo. E se nós conseguíssemos facilitar, ou seja, unir os impostos, seja ele na esfera estadual, municipal e federal, para poder facilitar, inclusive, essa prestação de contas em relação a esses impostos, ia facilitar para as empresas, para as pessoas físicas, porque hoje você abre uma empresinha pequenininha, você já tem que ter um contador. Ninguém dá conta de fazer mais isso sozinho, de tão complexo que é o nosso sistema tributário. Então nós tínhamos que facilitar e gradativamente reduzir, que era a intenção nossa. E aí o Senado também propôs um outro anteprojeto também, que de reforma tributária, nessa mesma direção, e nós íamos discutir na Câmara e no Senado, ia chegarmos a um denominador comum para a gente poder votar essa reforma tributária. E só que acontece que o governo mandou uma outra reforma. E essa do governo é completamente diferente dessa que nós estávamos colocando. Ao invés de diminuir imposto, ele estava aumentando o imposto. Ele cria novamente, com outro nome, mas a CPMF. Então, já com isso aí, já teve uma discordância já na Câmara e no Senado. Ninguém concorda em ter um novo imposto e aumentar imposto. Nós estamos tentando reduzir, né, os impostos e facilitar os impostos. Como que nós vamos aceitar a criação de um novo imposto, né? E então parou. Está lá parado isso em função de que não consegue chegar num acordo. Então, essa reforma tributária eu acho muito difícil ela ser discutida esse ano, talvez ela possa ir para o ano que vem. Mas o governo tenta votar a reforma administrativa nesse ano, porque sabe que no ano que vem é o ano eleitoral. Como essa reforma administrativa está o mesmo discurso que foi feito na época da reforma trabalhista, que era para tirar, diminuir os direitos trabalhistas, porque ia gerar mais emprego, porque ia atrair pessoas de fora, porque aqui era um sistema muito protecionista e que essa proteção exagerada ao trabalhador estava causando dificuldades para os novos empresários. E que, no fundo, modificou. Nós tínhamos em torno de 9 milhões de desempregados, hoje nós estamos com quase 15 milhões de desempregados. Então, só aprofundou a crise, não melhorou em absolutamente nada. E aí depois veio a reforma da Previdência também com o mesmo discurso, né, que era para poder tirar benefícios daqueles que ganham muito, para poder dar uma condição de igualdade, mas quem pagou a conta de novo foi o trabalhador, né, aqueles que são beneficiados continuaram sendo beneficiados com as suas aposentadorias, e quem pagou a conta foi aí os professores, né, os trabalhadores menores, sempre assim, quem vem pagando a conta são os trabalhadores. E nessa reforma administrativa também é esse discurso, tem que tirar privilégio, não sei o quê, só que o privilégio, o judiciário está fora.
as Forças Armadas estão fora. É onde tem privilégio. Onde tem privilégio está saindo fora. E quem que vai pagar a conta? É o trabalhador lá embaixo, de novo. Então não tem como a gente aceitar isso. Eu creio que nós vamos ter eleição no ano que vem, vai ser eleito um novo presidente da República e toda essa legislação nós vamos ter que rever. Não é possível o trabalhador estar pagando a conta como está sendo paga aqui no Brasil. O nosso regime trabalhista era modelo para o resto do mundo. Hoje é um regime retrógrado e nós temos que retomar esses direitos trabalhistas. Deputado, por falar em eleições no ano que vem, em Mato Grosso do Sul, geralmente o PDT se alinha ao PT e a outros partidos do campo da esquerda para a disputa ao governo do estado. Mas nas eleições de 2018, o PDT apostou no juiz Odilon e perdeu no segundo turno para o Reinaldo Azambuja. Por pouco, não fez o governador. E hoje o PDT já tem projeto para 2022? Vai disputar com candidatura própria ou vai se aliar ao PT ou mesmo a outros partidos de esquerda? Não, nós não vamos aliar ao PT, até porque o PT tem candidatura própria, que é o presidente Lula. E nós vamos lançar o candidato, que é o Ciro Gomes. Então nós não temos nenhuma condição de estar aliado com o PT em função disso. Eles têm um outro projeto, nós temos outro. Nós apostamos muito, ajudamos muito o PT, inclusive aqui no estado. Sempre fizemos aliança com o PT. Mas a nível nacional, o PT foi uma decepção muito grande para todos nós. Né? O discurso do PT era o combate à corrupção. E o Bolsonaro só chegou ao poder porque exauriu isso. Então, as pessoas, mesmo sem conhecer o Bolsonaro, sem saber da sua competência, de que ele seria o bom ou não presidente, ele era um anti-PT. E acabou ele se elegendo em função disso. Então, nós queremos fazer, e o PDT vem buscando vários aliados, para a gente, nós estamos fazendo esse discurso. Nem Bolsonaro, né, que já comprovou que essa extrema-direita maluca não dá certo, né, nomeou pessoas que podia até ter dado certo ele, né, se ele tivesse bons ministros, porque eu sempre disse que ele não é um homem de muita inteligência, mas se ele faz bons ministros junto com ele, mas ele nomeia um ministro da Educação que não gosta de educação. Ele nomeia um ministro do Meio Ambiente que não gosta do meio ambiente. Ele põe o presidente da UDR para ser presidente do INCRA. Então é tudo ao contrário. Põe um embaixador para as relações exteriores que não gosta dos países que o Brasil depende. E aí quer fazer alianças com os países que não têm aliança com o Brasil. Como, por exemplo, a China, ela sozinha hoje compra mais de 60% de todas as nossas exportações. E ele brigava com a China todo dia. Podia brigar com o mundo inteiro, menos com a China. E aí fica adulando os americanos que agora estão comprando madeira ilegal nossa, que saiu em função dessas denúncias aí agora, dessa questão aí do meio ambiente, que vai pegar muitos americanos também que compraram madeira. É só isso que os americanos compram da gente. Então, é uma situação de que era difícil de dar certo, porque estava na contramão de tudo. E aí está esse governo que está aí hoje com 15 milhões de desempregados, em torno de... Nós estamos com quase 100 milhões de pessoas na informalidade, e o Brasil aí com a pobreza acentuada. Aqui em Campo Grande, que tinha acabado, nós tivemos um programa de desfavelamento aqui no passado, não tinha mais favelas em Campo Grande, hoje tem 38 favelas, e você não vê um semáforo hoje que não tem 2 ou 3 pessoas pedindo esmola. Então, esse é o Brasil que nós estamos vivendo, infelizmente. E aí, essa classe mais alta, né, que é do comércio, da indústria, e até, mas principalmente do agronegócio, que não é capaz de enxergar o prejuízo que nós estamos tendo. Porque se você também tira de tudo o dinheiro dos pequenos, são eles que consomem. É eles que vão no açougue, na farmácia, no supermercado, eles é que dinamizam a economia. Quanto mais emprego, mais a economia está dinamizada. E, no entanto, quando você tira ele, hoje você vê o prejuízo que está tendo o comércio, a nossa indústria, porque as pessoas não estão consumindo. Então, quando não tem eles para consumir, vai mal para todo mundo. Então, não tem esse negócio de quanto mais pobre, melhor, quanto mais rico, melhor. Quanto você consegue balancear
e que todo mundo tem uma condição boa de consumo, vai bem para o pobre e vai bem para o rico também, porque ele vive também desse dinheiro que o pobre gasta. Se o pobre não tiver o dinheiro para gastar, o rico não sobrevive. Mas tem alguns ricos que não são capazes de enxergar isso, né? Que esse povo também é preconceituoso, racista, né? Que está aí hoje, que estava escondido, que hoje põe a cara para fora. Nós estamos conversando com o deputado federal Dagoberto Nogueira Filho, que também é presidente estadual do PDT. Nós vamos continuar conversando com o deputado, mas está chegando aí um repórter CBN. Logo depois do repórter CBN, eu vou perguntar ao deputado sobre o nome do partido para as eleições de 2022 aqui em Mato Grosso do Sul. Se eles já têm um nome, tá? Então, logo depois das notícias nacionais com o repórter CBN, a gente volta a falar sobre essas articulações para as eleições de 2022. Já conversamos com representantes do MDB, já conversamos com representantes do PT, né? E todo mundo já está dando nomes para as eleições do ano que vem. Daqui a pouco a gente volta. Chegando aí o repórter CBN. Continuamos a conversar agora com o deputado federal Dagoberto Nogueira Filho, que é presidente estadual do PDT. Deputado, temos um nome do PDT para as eleições do ano que vem aqui em Mato Grosso do Sul? Olha, Dani, nós não temos esse nome. Nós estamos preocupados em montar a chapa de estadual e a chapa de federal. Até agora nós não temos esse nome que poderia disputar essas eleições majoritárias, ou de senador ou de governador. Nós não temos. Nós estamos discutindo as alianças. Eu tenho conversado muito com o governador Reinaldo Azambuja, porque eu fui oposição a ele até agora, né? E com ele, nós estamos discutindo um nome. Se nós encontrarmos um nome que não tenha processos, uma pessoa que não tenha um passado ruim, mas uma pessoa que seja capaz de colocar Mato Grosso nos trilhos, que seja um bom administrador. Eles falam em Eduardo Riedel, né? Estão trabalhando o nome dele. É uma pessoa, se for ele, eu acho que nós do PDT não tem nenhum problema de apoiar o Eduardo Riedel, né? Porque nunca foi político, não tem passagem de você também, que é muito ruim você ir num palanque, você está defendendo, como que a gente que tem um discurso da moralidade, de contra a corrupção, aí você está ali do lado de uma pessoa que não tem essa mesma bandeira. Então acaba ficando ruim e acaba sendo uma mentira, né, a nossa participação. Então a gente tem que ter preocupação com isso. Se ele tiver essa preocupação e lançar, por exemplo, se for o Eduardo, eu acho que não tem problema do PDT apoiá-lo. E logicamente, o governador deve, se for o Eduardo, deve colocá-lo num partido que não tem presidente da República também, para que facilite os demais apoiadores, para que ele possa estar subindo em vários palanques. Porque eu acho que é inevitável a candidatura do Lula, é inevitável a candidatura do Bolsonaro, assim como também é inevitável a candidatura do Ciro. Nós entendemos que o Ciro vai ser essa terceira via que pode juntar um pouco mais com o centro, e eu acredito que até no ano que vem ninguém mais quer saber de Bolsonaro e nem de Lula. Esses dois extremos não deram certo. Então nós vamos tentar aí um meio, e esse meio, o grande debate nessas próximas eleições, até em função do que ocorreu com esse governo, vai ser a questão da experiência, da competência, do entrosamento internacional, do compromisso com o nacionalismo, para não estar vendendo as nossas coisas como agora estão tentando vender de novo a Eletrobras, que vai empobrecendo o Brasil, e nós vamos perdendo essa condição da gente poder controlar preços, controlar a economia, porque a energia é uma coisa super importante, é ela que é uma das coisas mais importantes para você poder fazer com que o Brasil possa ser um país industrializado e possa melhorar a nossa economia. A energia é fundamental para isso tudo. Então, se você não tiver esse controle, né, qual que é o custo que vai ser? Você vê que tudo que foi privatizado, né, hoje tem altos custos. E um custo que quem paga normalmente é o trabalhador. Então, diante desse fato, eu não vejo o problema da gente estar fazendo uma aliança com ele, né, e eu também nem sei quem que são os outros candidatos. Então, a gente até agora, o único candidato que se colocou aí e que está aqui discutindo ainda é o candidato do governador. Isso, deputado. Nós tivemos aqui, né, os representantes, como eu disse, do PT, do
do MDB, e eles anunciaram aí possíveis nomes, né? Zeca do PT e o ex-governador, o Putinelli. Mas agora, para a gente encerrar, eu queria perguntar ao senhor sobre projetos, incluindo o projeto do teste do pezinho, que foi um projeto que a gente acompanhou aqui, ele foi sancionado, né, virou lei, e agora 1 ano, então, para efetivamente o SUS oferecer essa possibilidade de ampliação das doenças detectadas pelo teste do pezinho. Bom, o que nós propomos, Dani, foi mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Havia uma possibilidade de você fazer o teste do pezinho através do SUS, mas era por portaria, não era obrigatório. Você que tinha que requerer e você que tinha que pedir. Mas normalmente as pessoas não têm essa informação. E também, às vezes, o pediatra também esquece disso. E acaba não acontecendo sequer das 6 doenças previstas hoje. O que nós estamos propondo? Além das 6 doenças, ter mais 54 doenças, só que dessas 54 doenças, quando elas são incluídas com essas 6, aliás, desculpa, 53 doenças, quando elas são incluídas com essas 6, ela chega, por causa que quando você detecta uma, você pode chegar em outras. Ela chega a quase 100 doenças. E nós estamos fazendo por lei, ou seja, vai ficar obrigatório, né? Todos os recém-nascidos, a criança acabou de nascer, vai ter que fazer o teste do pezinho. Por que nós estamos fazendo isso? Por que nós fizemos essa proposta? Um dia, a minha filha até que me chamou a atenção em relação a isso, ela viu um depoimento de uma jornalista, assim como vocês, a Larissa. Ela é de Minas Gerais, e o que é normalmente recomendado? Dar o leite materno. Ela teve o nenê dela, que chama Theo, e quando esse recém-nascido, cada vez que ela ia amamentá-lo, ela estava matando os neurônios dele, porque ele nasceu com uma doença muito rara e que ele tinha essa alergia, não é bem uma alergia, mas ele tinha ele não aceitava esse uma leite materno, causava esse prejuízo muito grande nos neurônios dela. E cada vez que ela estava amamentando, ela estava matando os neurônios do filho. E hoje, esse Theo não tem uma vida normal, porque não foi detectado, porque não fizeram o teste do pezinho. Eu tenho 2 netos. A minha filha, quando teve esses 2 meninos, o pediatra orientou para a gente fazer, além daqueles 6 que o SUS faz, mas a gente fazer o ampliado. E num dos meus netos, nós detectamos, ele tem alergia a peixe, a camarão, a essas coisas que vêm. Então, isso detectou nesse exame. E nós sempre tivemos muito cuidado com isso. Nós não deixamos ele pegar em peixe e nem comer nada que tem peixe. Porque se você não sabe disso, está num lugar afastado e ele pega num peixe ou ele come um peixe, se não dá tempo de chegar, morre. Né? Porque aquilo entope toda a respiração dele, incha a garganta, incha tudo, eles deformam quando tem isso e acaba morrendo. Então, foi feito também um trabalho junto com esse nosso, e depois foi anexado ao nosso projeto, foi feito pela Federação Nacional dos Pediatras, o Instituto e a Federação de Doenças Raras. Eles escolheram 500 mil assinaturas, porque no Congresso Nacional, quando você consegue 500 mil assinaturas, você não precisa do deputado para propor o projeto. Nós aprovamos uma lei que eles podem apresentar o projeto com 500 mil assinaturas. Só que o meu já estava em tramitação. E lá atrás eles já tinham tentado também aprovar um projeto dessa natureza. Mas alegaram que era um custo muito alto para o SUS e acabou não vingando o projeto. Mas o meu andou, passou pelas comissões, foi para o plenário, e eu consegui convencer não só o Ministério da Saúde, como os dirigentes do SUS, porque isso é via SUS, de que isso traria uma economia muito grande para o SUS. Ao contrário do que pensava, de que aumentaria gasto, porque do que esses recém-nascidos acabam indo para fazer consultas, exames, internações, fica muito mais caro do que gastar os R$200 a mais do que custa
esses exames. E feito pelo SUS, o SUS consegue valores, porque são muitos exames, muitos menores. Então, é uma economia para o SUS. Se essas doenças detectadas precocemente, nós vamos poder curar muito desses recém-nascidos e muitos que nascem com doença que não tem cura, mas nós vamos amenizar essa doença se ela for tratada precocemente. Então, é um projeto, por isso que deu muita repercussão nacional, e eu fico muito feliz dele ter sido aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados, unanimidade no Senado da República, e o atual presidente sancionou o nosso projeto de lei. Muito obrigada pelas informações. Eu conversei aqui com o deputado Dagoberto Nogueira Filho, presidente estadual do PDT, deputado federal desde 2015. Bom dia para o senhor, deputado. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.